Olá, está no ar mais um Giro de Notícias, aqui pela TV A Sua Voz. E o assunto do momento, com certeza, é a nossa saúde, né? E nos tempos que a gente vive hoje, de pandemia, do Covid, a saúde mental também é muito importante. A saúde da alma, a saúde do coração. E por isso hoje nós vamos conversar com a terapeuta Márcia Welter, que vai conversar conosco sobre as constelações, né? Você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeiro, quero já agradecer a Márcia por ter aceitado falar conosco, né? Seja bem-vinda aqui ao Jornal e TV A Sua Voz. Obrigada, Samara. Obrigada pelo convite. Estamos aí. Márcia, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está em casa o que é a constelação familiar. Sim. A constelação familiar, ela trata das questões que dizem respeito ao indivíduo e ao sistema ao qual ele pertence. Todas as outras terapias, as práticas terapêuticas, a própria psicologia, ela trata o indivíduo. E a constelação familiar, ela trata, por exemplo, uma família tem uma pessoa, tem pai, tem mãe, tem irmãos, e ali tem questões que operam que atingem a todos. Então a constelação, por isso que ela é constelação familiar ou constelação sistêmica familiar, né? Toda constelação é sistêmica, nem toda é familiar, mas toda constelação familiar ela é sistêmica porque ela diz respeito a todos que integram aquele núcleo familiar. Entendi. E você trabalha com familiar, organizacional e sistêmica. Qual que é a diferença desses três, Márcia? Sim. A constelação familiar, então, como o próprio nome diz, ela trata das questões relacionadas à família, né? Nós temos questões da nossa família de origem, que é o sistema de origem, que a gente chama, né? E quem já tem um sistema constituído tem as suas questões do sistema atual, né? Que são linguajares que a gente usa na constelação. A constelação sistêmica, ela envolve outros indivíduos que não necessariamente da família, né? Certo. Grupos, até no trabalho, né? Conforme for. E a organizacional, ela é específica relacionada à empresa. Certo. Né? Empresa, ramo comercial, porque ela organiza o lugar de cada um e as questões ao qual cada um precisa se ater, né? Certo. Então, como o próprio nome diz, ela organiza a parte estrutural. E como é que a constelação nos ajuda, contribui para a nossa vida? O que ela busca resolver em cada um que procura esse tipo de terapia? Sim. Partindo do princípio de que uma pessoa nunca é sozinha, né? Ela nunca está isolada nas questões. Por exemplo, uma família tem, no mínimo, o filho ou a filha, o pai e a mãe, né? Então, ali tem coisas que Bert Hellinger descobriu que toda pessoa que participa de um sistema é como se fosse uma grande alma, vamos dizer assim. E todas que participam desse vínculo familiar, eles acessam algumas informações e eles repetem esses padrões ou eles sentem, por exemplo, aqui nas ordens do amor, eles sentem a hierarquia fora do lugar, eles sentem o desequilíbrio entre o dar e o receber, ou eles também percebem as exclusões, né? Então, sempre que nasce uma pessoa, um filho no sistema, ele capta as informações do sistema e ele tende a repetir a história, né? Então a constelação familiar, ela vem com algumas práticas, algumas dinâmicas, né? Justamente para equilibrar isso que quando nós nascemos, nós olhamos para a nossa história e compreendemos de uma forma distorcida, vamos dizer assim. E quando esse indivíduo, por exemplo, tem alguns exemplos negativos na família, isso acaba atrapalhando a vida dele mesmo, né, Márcia? Se ele repete esses hábitos, né? Sim, com certeza. E isso tudo é inconsciente, né, Samara? Muitas vezes, por exemplo, o filho, a filha não gosta do pai, né? Eu não gosto do meu pai, eu não gosto de algumas atitudes do meu pai. Pelo simples fato de dizer isso, já está excluindo o pai, né? E aí ela diz assim, eu vou fazer tudo o que eu puder para não repetir, para não ficar igual ao meu pai.
quanto mais ela fizer, mais parecida com o pai ela vai ficar. Porque ela está excluindo, né? E o sistema não permite exclusão. Quanto mais eu excluo, mais parecido me torno. Então, é preciso olhar, reconhecer, equilibrar e deixar ir em paz. Aí as coisas começam a serem mais leves para a nossa vida, digamos assim. Certo. E para quem que é indicado? Todo mundo pode fazer? Tem alguma indicação? Todos podem fazer, porque todos, absolutamente todos nós, temos questões, né? Nós trazemos questões da nossa família de origem. Todos, absolutamente todos. Tem uma questão aí que acontece uma confusão no sentido assim, eu posso constelar por quem? Né? Certo. Às vezes chega a mãe e ela quer constelar, por exemplo, a vida afetiva da filha ou do filho. Aí não tem como, né? Porque a mãe, ela tem uma visão da vida afetiva com o pai dessa criança, com o marido dela. A filha já é adulta e ela já tem o seu próprio sistema e ela já tem a sua própria forma de ver as questões, né? Então, uma mãe pode constelar por um filho enquanto ele for pequeno, 5, 6 anos, 7, 8, né? A partir daí, esse filho já tem a sua própria interpretação dos fatos e a própria visão das coisas, né? Então, cada um constela por si. Né? Essa é uma confusãozinha que acontece muito, né? Eu quero constelar por meu irmão, eu quero constelar por meu sobrinho. Não tem como. Cada um tem uma visão, cada um tem uma interpretação da história, né? Então, cada um pode constelar por si. Certo. Né? E quais são os benefícios, Márcia, de fazer essa constelação? O maior benefício que tem uma constelação é a libertação, né? Uma unanimidade que acontece durante uma sessão de constelação é que os clientes eles se sentem mais leves, liberados, né? Se sentem liberados. Durante uma sessão de constelação, nós trabalhamos as questões do cliente e automaticamente se promovem curas, né? O cliente traz uma questão, nós olhamos para ela e acontece uma cura. A partir dessa cura, a pessoa vai agir naturalmente de uma forma diferente, né? Em relação àquele assunto específico, em relação a todos que compõem o seu sistema ou as questões às quais ele olhou. Automaticamente, todos vão começar a agir de uma forma diferente. Mas não é que numa sessão de constelação todos são mexidos. Não, é mexido no sentido, né, metafórico, mas assim, é olhada a questão a partir do ponto de vista da pessoa que veio para entender o que acontece com ela. E automaticamente, quando acontece uma cura, acontece uma nova forma de olhar para a vida. Certo, nós estávamos falando antes de começar a entrevista aqui que a questão de depressão, de desânimo, né? A ansiedade também, Márcia? Ansiedade, falta de ânimo para a vida, propensão ao suicídio, né? O suicídio, quando a gente para olhar, tanto o suicídio como a depressão, até as doenças físicas mesmas, elas sempre têm um histórico na família, né? Tem uma repetição de padrão. Um se suicidou, aí numa próxima geração, uma ou duas, acontece outro suicídio, ou tem a questão da depressão, né? Tem várias pessoas que sempre têm a depressão, e tudo isso acontece, Samara, por uma questão de lealdade. Lealdade ao sistema, lealdade aos que vieram antes. Aí a pessoa, no caso aqui, que está na ponta do sistema, ela olha para os outros, todos, e ela diz para eles: por amor a vocês, eu farei igual. E isso acontece inconscientemente. E aí ela vai para a vida repetindo esse padrão aqui. Por um amor
doente, que a gente chama. E aí, com práticas, com técnicas que a gente usa durante uma sessão, nós conseguimos liberar essa pessoa de olhar para esse sistema, para as histórias deles com esse amor doente, e ela começa a seguir para a vida com um amor saudável. Isso tudo acontece porque nós temos, como ser humano, nós temos a necessidade de pertencer, de sentir que nós pertencemos, né? E isso acontece de forma inconsciente. Eu pertenço a um núcleo familiar, eu preciso fazer igual para que eu me sinta integrante, né? Por uma lealdade ao sistema, assim como foi. Também, o que acontece muito ali é a boa consciência, que a gente fala, né? Então, eu penso igual a todos, assim eu pertenço. Quando eu uso da minha má consciência, que é pensar fora da caixa, que é pensar diferente, isso dá um medinho, né? Aí eu fico, será que eu vou fazer tudo tão diferente dos outros? Para conseguir fazer isso, isso é um movimento muito grande de amadurecimento e de adulto, né? Nós precisamos estar em paz com todo esse sistema que veio antes, para daí sim poder ir para a vida com a certeza de que nós estamos autorizados e que eles nos liberam. Então acontece uma liberação. Aí nós conseguimos seguir em paz. E quando nós seguimos em paz, nós temos a sensação, a força, mas ao mesmo tempo a liberdade. Essa é uma transformação muito grande que acontece com uma sessão de constelação. Tá certo. E pode fazer em grupo? É somente uma pessoa por atendimento? Como é que isso funciona? Sim. A constelação ela tem dois formatos, né? A em grupo e a individual. Eu me especializei com a individual, né? Então eu uso bonecos, uso pedras, aqui tem mais tipos de bonecos. Nós podemos usar, inclusive, pedras, clips, papelzinho, sabe? Porque o que faz a conexão, o que faz a mudança acontecer é a percepção da pessoa que vem para a constelação. Na constelação em grupo são usadas pessoas para representar todas essas questões. E na individual, o cliente vem, traz a sua questão e nós usamos objetos para representar. No final, o efeito é o mesmo, né? Mas agora com a questão da pandemia, né? A individual é a que está no auge, porque é em grupo. Tá já não pode mais. Já não pode mais. E outra diferença que eu vejo que na individual as pessoas gostam bastante é porque tem muitas questões que nós não gostamos de abrir no todo, né? Tem questões que às vezes são tão íntimas nossas que, nossa, que a gente não quer abrir, né? Então, esse formato individual, ele tem bastante aceitação, bastante procura, porque a pessoa vem, a gente olha para as questões dela, trata, né, cura, acontecem as curas, ela segue a vida dela normal, né? Não precisa envolver mais pessoas e a cura acontece, né? Márcia, você tem muita experiência para falar disso, né? A gente percebe, porque são muitos anos que você está nessa área, né? Como é que aconteceu essa sua entrada aí nesse tipo de terapia? Sim. É aquela fase da vida, sabe, Samara? Que tu faz de tudo, já tenta de tudo e vê que falta alguma coisa. E pra mim não foi diferente, né? Há uns 10, 12 anos atrás, eu estava numa fase da minha vida que estava assim, sem rumo, sem sentido, não sabia o que fazer, não sabia para que lado ir. E aí me foi apresentada a constelação aqui com a Celei, né, Rodrigues da Silva, que organizava os grupos e que traz a Trisha, né? Através delas que eu conheci a constelação em grupo. Fiz várias constelações com elas, sessões, achei muito interessante, isso fez muito sentido para mim. E aí eu comecei a buscar mais, né? Eu sou um pouco autodidata e buscadora por natureza, e eu comecei a estudar, querer compreender como funciona esse processo, porque isso realmente para mim fez muito sentido. Começou a me dar um novo rumo, um novo olhar para as coisas, um novo ânimo, né, para seguir. E aí eu comecei a estudar, mas tudo muito remotamente. E há 4 anos atrás eu consegui fazer a minha primeira formação. E aí eu comecei a trabalhar. Agora em 2019 fiz a formação avançada
E de lá para cá, agora com o mundo da internet, né, a gente consegue fazer cursos curtos, breves, né, em finais de semana. Então, assim, eu estou sempre buscando, mas é algo assim que eu posso dizer que realmente fez a diferença na minha vida. E tanto que eu gostei que eu comecei a estudar e trabalhar com isso, porque é algo assim que é tão bom, é tão gratificante que eu não me vejo praticamente fazendo mais outra coisa, sabe? É muito, eu me sinto muito em casa fazendo isso. E tanto que funciona que você é um exemplo disso, né? Porque você já experimentou a terapia e agora ajuda outras pessoas com isso, né? Isso aí, isso aí. Márcia, quem quiser agendar o horário ou conhecer mais do teu trabalho, como é que faz? Tem WhatsApp, tem rede social? Sim, eu tenho a página no Facebook, tenho no Instagram também, tenho meu WhatsApp. Posso passar o número? Pode, 499-8802-4386. E as páginas no Instagram e no Face, você lembra como é que tá o seu nome lá? Márcia Welter, Constelações Familiares, ou no Insta também, marcia.c.welter. Nós vamos deixar aqui embaixo também o WhatsApp e as redes sociais da Márcia para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Te agradecer por você explicar um pouquinho desse mundo aí das constelações pra gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e até mais. Esse foi o Giro de Notícias, de volta a qualquer momento aqui pela TV A Sua Voz.